Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o segundo governo do Getúlio Vargas. Prometo para vocês que é a última vez que a gente vai falar dele, tá? Até porque agora ele vai morrer, então a gente não vai ter mais o que falar nos próximas aulas. Enfim, né? O Vargas foi então o presidente que ficou mais tempo no poder. Ao todo foram 19 anos, 15 no primeiro momento, depois mais 4 a partir de 1950. Então a gente viu que após 5 anos do governo do Gaspar Dutra, a gente teve novas eleições e então quem foi eleito foi o Getúlio Vargas. Aqui vocês têm uma fotografia de um evento do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, fundado pelo Getúlio Vargas, né, durante esse processo eleitoral. E aí a gente vai ver, na aula de hoje, as principais características desse segundo governo e como foi o fim trágico do Getúlio Vargas ainda na presidência. Bom, gente, primeiro assim, o Getúlio Vargas ele tem várias faces, né? A gente já viu o Getúlio Vargas meio que protegendo o Brasil da oligarquia que explorava o Brasil. Depois a gente viu o Getúlio Vargas dando golpe de Estado, o Getúlio Vargas opressor, o Getúlio Vargas dando lei trabalhista, o Getúlio Vargas dando direito para a mulher de voto, Getúlio Vargas tirando o direito de eleição. Enfim, ele é uma pessoa muito eclética, digamos assim, né? A gente tem várias versões desse homem. E esse último governo dele, ele vai ser o governo onde ele vai ter uma maior... Ele vai representar ser uma figura mais populista. O que seria populista? Na verdade, populismo é um tipo de governo que foi bem característico dessa fase em vários lugares, na América Latina principalmente, onde a gente vai ter esse governo que tem essa pegada de ter uma aproximação com a população, de dar benefícios a essa população, como por exemplo lei trabalhista, mas ao mesmo tempo ele está ali garantindo que o outro lado não vai ficar contra ele, né? Então, por exemplo, ele dá a lei trabalhista, mas ele ajuda o empresário de outras formas. Então, ele meio que manipula os grupos a partir das suas ações, e ele é um cara extremamente populista, ou seja, carismático, né? E isso faz com que ele tenha bastante adesão do povo, e até por isso que ele volta no poder, sendo eleito depois de ter dado 2 golpes de Estado a partir de 1930, né? Bom, esse governo dele ele vai ter uma particularidade, que é uma forte intervenção do Estado na economia, né? Essa é uma das principais características dele. Então, o governo vai investir no sistema de energia, transporte, portos, sempre a partir de entidades públicas, né? Ele vai criar empresas públicas para tomar conta dessas coisas. Então, por exemplo, ele vai criar o BNDE, que hoje é o BNDES, né? Que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que ajuda no financiamento, enfim, de empresas. Ele vai lançar a proposta da Eletrobras. A Eletrobras é tipo a Eletrosul, só que no caso a Eletrosul é a Eletrobras aqui do Sul, né? Mas é ela que fornece, que constrói as usinas hidrelétricas, fornece energia elétrica e tal. Ela vai ser proposta por ele e depois ela vai ser realizada, se eu não me engano, no governo do Getúlio, oh meu Deus, do João Goulart. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que é 62. Enfim, ele vai criar a lei de lucros extraordinários, que é bem interessante, tá? Porque o que acontece? Quando o Brasil abre as portas para a entrada de empresas estrangeiras, essas empresas se instalam aqui, vendem aqui, produzem aqui, mas como é uma empresa multinacional, o lucro é enviado para o local de origem, né? Então, por exemplo, sei lá, vem para cá uma montadora, uma Volkswagen, e ela tem a remessa de lucros para a Volkswagen da Alemanha. Então, a lei de lucros extraordinários é o seguinte, ele vai até deixar que empresas estrangeiras entrem no Brasil, mas ele vai limitar a remessa de lucros dessas empresas para o exterior. Ou seja, a ideia é que o que for garantido de lucro dentro do Brasil, com produção e venda dentro do Brasil, permaneça dentro do Brasil para investimento aqui e não enviar para fora. Então, essa lei vai ser bem importante. E ele também vai dar um apoio muito grande à indústria nacional. Então, é um período onde a indústria brasileira vai ter um grande incentivo, né? Então, por exemplo, ele vai intensificar os impostos para as empresas de fora. Então, os produtos chegam aqui num preço mais elevado e aí faz com que o consumidor acabe dando preferência por comprar o produto nacional, por não ter tanta taxas, enfim. Uma série de benefícios que ele tenta dar para a indústria nacional para tentar fortalecê-la.
Em 53 ele vai criar a Petrobras, que provavelmente, né, é o grande feito desse governo, né? Ele vai criar o slogan "O petróleo é nosso", e o governo então vai defender que o monopólio estatal, né, vai defender o monopólio estatal da exploração, refino e transporte do petróleo. Então ele vai defender, tipo, eles descobrem que o Brasil tem várias petróleo aqui, tem petróleo no território nacional. E aí, então, quem vai poder fazer a exploração desse petróleo, quem vai poder fazer o refino e transportar esse petróleo, são empresas estatais, no caso, a Petrobras. Isso vai acirrar o debate entre nacionalistas e liberais, porque a gente vai ter vários grupos ligados à economia que têm um forte vínculo com os Estados Unidos, principalmente, né, por se beneficiarem economicamente. Então, para eles vão achar que não é interessante criar a Petrobras, e sim fazer acordo com os Estados Unidos para que os Estados Unidos explorem o petróleo aqui, e por aí vai. Isso vai render bastante debate durante o governo, mas no fim das contas ele consegue criar a Petrobras. E aqui vocês têm um selo do Correio, né, aqui do Brasil, comemorativo dos 5 anos da da Petrobras, de 1958. Isso aqui, gente, essa imagem é uma fotografia que é bem famosa, que vocês encontram fácil na internet, do Vargas com a mão suja de petróleo, mostrando que o Brasil tem petróleo. Bom, só que nem tudo são flores, né? E aí a gente tem uma grande crise econômica. Na verdade, é um período que vem com bastante inflação, sem reajuste salarial, então o reajuste não estava acompanhando a inflação, então o poder de compra do consumidor estava cada vez mais reduzido. E isso começa a levar a paralisações, a greves, tem a greve dos 300 mil, que vai ser uma das mais conhecidas, enfim. E aí, diante de toda essa insatisfação, até o povo começa a questionar, porque, bom, todo mundo estava curtindo Vargas, né, a galera botou ele no poder, mas quando a economia começa a ir por água abaixo, o governo acaba indo junto. E aí, então, começa a ter uma crise bem grande política por conta disso. E aí, em 54, o Vargas vai autorizar o aumento do salário mínimo em 100%, para poder, enfim, dar um retorno para a população, mas isso vai gerar uma grave crise política. Gente, a crise política aqui é muito importante frisar alguns pontos, tá? O governo ele vai ter uma grande oposição. Essa oposição é a galera principalmente da UDN, que é o partido mais de direita daquele momento, digamos assim, né? E as pessoas que vão participar dessa oposição ao Getúlio Vargas são justamente as pessoas que vão participar 10 anos depois do golpe de 64. Ou seja, o que estava acontecendo no final do mandato do Vargas, essa pressão que a gente vai ver agora, é uma pressão que, na verdade, estava querendo dar um golpe de Estado no Brasil, que acabou sendo postergado por conta do suicídio do Vargas e acabou gerando o golpe lá em 64. Então, aqui já é o indício de que o golpe civil-militar estava a caminho, ok? Então, fiquem atentos nisso, porque a gente vai ver que, a partir desse momento, em várias partes, né, de mudanças políticas, principalmente entre um governo e outro, a ameaça é constante de golpe de Estado. Essa é a primeira, ok? Bom, um dos maiores opositores do Vargas é o Carlos Lacerda. Ele era proprietário de um jornal extremamente antigetulista. E ele fazia, lógico, várias postagens, várias publicações criticando o governo. Esse cara, gente, o Carlos Lacerda, depois, em 64, ele vai ser um dos grandes apoiadores do golpe de 64. Só que depois de algum tempo, mais de 10 anos depois, ele meio que ele vai fazer parte do grupo de políticos que apoiou o golpe, mas que depois vai querer voltar atrás. E ele vai morrer de uma forma bem suspeita na década de 70. Até hoje não sabem se foi um assassinato ou se foi morto pelo regime militar ou se realmente foi um acidente, não se sabe, mas ele é um cara que aparece na política brasileira por várias vezes ao longo dos próximos anos que a gente vai ver aqui, tá? Então, Carlos Lacerda é essa figura. Ele era político, depois ele era jornalista, se torna político, extremamente opositor a Vargas. E aí, no dia 5 de agosto de 54, ele sofre um atentado na Rua Toneleiros. Ele sobrevive, mas o segurança dele morreu. E aí ele vai para a imprensa, lógico, né, para dizer que ele quer descobrir quem que mandou matar ele e tal. E aí a investigação conclui que o Gregório Fortunato, que era o homem de confiança do Vargas, tinha sido o mandante da tentativa de assassinato. Bom, de fato, assim, a conclusão e chegar e dizer que realmente foi o Getúlio que mandou fazer isso, nunca se chegou.
O fato é que, por ter sido o segurança do Vargas que tomou essa iniciativa, acabou, então, lógico, né, dando mais munição para que o Carlos Lacerda fizesse toda uma propaganda anti-getulista no seu governo, no seu jornal, enfim, a política caiu em cima. Então, aqueles políticos da UDN que estavam querendo tirar ele do poder começaram a pressionar cada vez mais, e aí isso vai levar eles começam a pressionar para que o Vargas renuncie ao governo. E aí, diante dessa grande pressão, o Getúlio Vargas vai dizer: só morto sairei do catete. Ele dá uma entrevista alguns dias antes e fala isso. E assim, no dia 24 de agosto, na verdade, na madrugada, dia 24, ou seja, ontem foi aniversário da morte de Getúlio Vargas, né, onde foi dia 24. Quer dizer, eu tô gravando hoje, dia 25, tá, gente? No caso, para vocês que vão ouvir amanhã. Enfim, gente, tô gravando dia 25 isso aqui e o assassinato e o suicídio foi no dia 24, né? Então, eu lembrei hoje que ontem foi aniversário da morte dele. Mas, enfim, o Getúlio Vargas, então, ele se suicida. Ele vai deixar uma carta-testamento, que ele fala na carta, afirma que vai sair da vida para entrar na história, tá? A morte dele gera uma grande comoção popular, grande mesmo, assim, eu não botei aqui, mas se vocês procurarem no Google, tem várias fotografias do velório do Vargas, com inclusive fotos dele dentro do caixão, que eu acho meio estranho, e muita gente nas ruas homenageando, enfim. Então é aquele famoso morreu e virou santo, sabe? Tipo, lógico que as pessoas ele tinha um apelo popular grande, como a gente já falou aqui, mas isso vai se intensificar ainda mais com o suicídio, tá? Tem teoria da conspiração de que ele foi assassinado? Óbvio que tem, né? Tem muita gente que... Geralmente é uma pergunta que eu ouço muito de qualquer pessoa, não só aluno meu, mas tipo, várias pessoas. Tu acha que o Getúlio se matou? Honestamente, eu acho que condiz muito com a figura do Getúlio ter se suicidado, né? Quando a gente vê todos esses 19 anos dele no poder, essa necessidade de estar no poder e ser pressionado novamente para sair, como ele tinha sido pressionado lá em 45, eu acho que faz sentido o suicídio, tá? Ele se suicidou no Palácio do Catete, tá? Quando ele fala ali, só morto sairei do Catete, é que o Catete era o palácio de onde se governava o Brasil, na época que não tinha Brasília ainda. Então, o Catete fica no Rio de Janeiro, que era a sede do governo, e ele morava no Palácio do Catete. Inclusive, o suicídio é dentro do Palácio do Catete, no quarto dele. Hoje, o Palácio do Catete é o Museu da República e você pode andar no quarto, ver a cama, ver a arma e ver o pijama com a marca do tiro no peito. E a carta-testamento, eu não sei se está lá, mas provavelmente esteja. Tá? A atividade dessa semana para vocês é a interpretação dessa carta-testamento. Então, vocês vão fazer uma análise de fonte a partir dessa carta. E aqui eu deixo duas indicações. A gente tem primeiro um videozinho do Eduardo Bueno falando sobre o suicídio. É bem interessante, tá, gente? Considerem aqui que ele parece ser grande fã de Getúlio Vargas, então ele meio que enaltece bastante o Vargas. Isso é uma posição dele, não quer dizer que seja isso. Mas ele mostra mais ou menos como é que foi o suicídio e eu acho interessante vocês assistirem. E por fim, para quem curte filme, gente, tem essa indicação desse filme aí, chamado Getúlio. É um filme brasileiro, obviamente, com o Tony Ramos fazendo o papel de Getúlio Vargas. E ele conta os últimos dias do presidente. Então ele começa o filme com o atentado da Rua Toneleiros, do Carlos Lacerda, e ele vai até o suicídio dele. Então ele mostra bastante como é que estava essa bagunça política, essa pressão para que ele renunciasse e que levou ao suicídio dele. Então é um filme bem legal também. Se vocês quiserem assistir, vocês devem encontrar no YouTube. Não sei se tem no Netflix. Globoplay com certeza tem. Mas enfim, procurem e vejam se vocês acham, tá, gente? Bom, então era isso. Ficamos com o Getúlio Vargas por aqui. Não voltamos mais nele, mas nas próximas aulas continuaremos com a política brasileira, que vai ficar cada vez mais fogo no parquinho, gente. Então é isso. Beijos.